Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. A gente vai tratar de mais uma parte do capítulo 7.5, Abate dos Animais da OIE. Bom, é, ele fala um pouquinho mais do uso, né, de instrumentos ou de equipamentos na condução dos animais. Então, ele fala que animais jovens ou de espécies pequenas, né, como aves, suínos ou bezerros, que são animais jovens, né, ou ovinos, caprinos, eles não devem ser manejados por sua lã, pelo, pena, pata, pescoço, orelha, cauda, cabeça, chifre, extremidades, né, exceto em caso de emergência ou que o bem-estar do animal ou a segurança das pessoas estejam em risco. Então, a gente nunca deve conduzir um suíno, por exemplo, como nessas fotos, pela cauda, arrastar ele pelas patas ou levantar pelas patas ou pelas orelhas, a mesma coisa que pensando nas aves, ó, você pegar ela pela asa ou pelo pescoço, tá? Isso causa um dano importante ao bem-estar dos animais e também pode machucar, né? Além de ser causar dor e sofrimento para os animais. Então, sempre que eu precisar conduzir esses animais, no caso de uma ave, eu posso pegar ela pelo dorso com cuidado, né, contendo as asas para que não se machuque. E no caso dos suínos, eu posso usar um equipamento que vai me ajudar a transportar esses animais. A mesma coisa acontece para bovinos. Então, esses animais nunca devem ser arrastados pela estrutura do frigorífico de forma enquanto estão conscientes, né? Então, eu não tenho um trator para me ajudar na condução desse animal. O que eu vou fazer? Eu vou insensibilizar esse animal no local e aí sim eu posso levá-lo para um outro local. Mas enquanto isso, eu preciso usar um instrumento que me carregue. Isso no caso de suínos ou no caso de bovinos, né, ovinos e caprinos, que eu não consigo carregar o animal de forma adequada, como eu consigo fazer com frango, por exemplo. Além disso, a gente já falou um pouquinho disso no outro módulo, né? O uso de equipamentos ou instrumentos como o bastão elétrico. Então, no caso de bovinos, por exemplo, eu tenho que sempre o animal tem que ter a possibilidade de se mover. Nesse caso, esse bovino aqui não tinha a possibilidade de se locomover, então o bastão elétrico estava sendo aplicado de forma incorreta por esse motivo. Segundo, eu tenho que aplicar sempre no traseiro do animal, então aqui também estava sendo utilizado na área errada, né? Então o animal não tinha possibilidade de se mover e eu também estava usando na região errada. Eu não posso usar nos olhos, no focinho, na área genital desse animal, na região anal. Eu tenho que usar sempre no quarto traseiro desse animal. E aí eu preciso avaliar a porcentagem de animais conduzidos com o uso do bastão elétrico, porque se eu tiver uma porcentagem alta de animais, significa que eu estou tendo um erro, provavelmente de estrutura ou de manejo que deve ser corrigida. Então eu preciso investigar e corrigir os problemas que tragam esse risco de uso do bastão elétrico. Então, se eu tenho, como eu mostrei naquele módulo para vocês, aquele ralo no meio da estrutura, os animais vão chegar ali naquele ralo e vão parar. Adianta todo animal que chegar ali eu ficar usando o bastão elétrico nele? Não, porque é um problema de estrutura do frigorífico. Então eu tenho que pegar e tirar aquele ralo daquele lugar, colocar o ralo em outro lugar, dar um jeito de tampar aquela sombra que está fazendo contraste de sol e sombra. Então eu preciso adequar a estrutura para poder manejar de uma forma melhor, né? Então é sempre importante observar as questões relacionadas ao ambiente e os animais, né? E ter uma avaliação disso para comprovar o nível de bem-estar deles. Bom, era isso para essa parte do módulo. A gente volta já já.